primeira vez que ele apareceu foi aqui, bem no alto. Um objeto redondo, parecia uma estrela. E depois, então, ele foi embora. Foi para aquele lado. Daí ele apareceu aqui, grande, muito bonito, fiquei encantada. E aí, deu para que a gente chamou a Jane para gravar. Ela queria gravar. E quando ele começou a andar, ela foi tentando gravar ele. E foi, voltou pro mesmo lado que ele dele, voltou e foi embora. É uma estrela, espécie de uma estrela muito bonita. Eu gostei de ver. Era quase meia-noite quando nós entramos. Olha aqui, ele apareceu entre 11h15, 15 para 11, por aí. Aí esse tempo todo nós ficamos aqui na rua olhando. Que eu me lembre, só menos eu não senti medo. Tive um pingo de medo, eu gostei de ver, gostaria de ver de novo. Não tive medo nem um pouquinho. Eu achei ele muito bonito mesmo. Com certeza que balão não é. Pra mim é um objeto estranho mesmo, mas o balão não. Na hora foi ligado pro bombeiro e ele falou que era um balão, mas não é. Primeira vez. E ainda agora, às vezes, sai à noite pra fora, procura no céu alguma coisa, a gente tem vontade de ver de novo. Então eu procuro no céu. No meio das estrelas eu procuro. Eu gostaria de vê-lo novamente. Tô naquela dúvida, será que existe? Acho que não. Mas agora que eu vi, eu não sei se é um disco, é um objeto estranho. Mas um disco eu não sei se é, não. Muito luminoso, muito bonito. E o movimento dele, que aqui ele apareceu paradinho. Depois ele começou a andar. Aí foi, até depois ele vai diminuindo o tamanho, acho que ele vai pegar a altura, né? Ele vai diminuir o tamanho, foi embora. Em cima é uma luzinha vermelha e aí embaixo aquele claro de uma lâmpada assim fluorescente. Mesma claridade, é muito bonito. Pra quem viu de pertinho, nós vimos de pertinho, é muito bonito. Eu gostei de ver. Pra cá da caixa d'água, nessa direção, aqui, ele apareceu bem grande. Foi a hora que a minha nora falou, olha aqui, olha ali, foi ela quem viu? Olha ali, olha ali. Eu olhei aquela coisa que é muito Com busca de uma pescaria e perto de Presidente Prudente, numa lombada, uma luz forte passou, né, por cima do veículo, né, no box, afetando o sistema de funcionamento dele. Inclusive eu tive que encostar no acostamento, né? E essa passagem dessa luz forte foi rápida assim, e com a preocupação que eu fiquei de ver o que aconteceu no carro, ela desapareceu, eu não cheguei a ver, mas era um objeto não identificado, que eu não cheguei a identificar o que era e que deixou aquela ansiedade, aquela preocupação de saber o que era. O carro cortou o funcionamento, fui ver, tinha queimado o platinado, né? Queimou o platinado, deu problema. Na parte elétrica, o único problema que danificou foi o platinado. Eu troquei, aí voltou a funcionar tudo normal e vim embora. Esse é da pizzaria, eu e minha esposa. E quando íamos chegando perto de casa, na rua que a gente vira para chegar em casa, né, nós vimos uma luz, uma bola, assim, uma cor, um vermelho meio apagado, um vermelho abóbora, né? E nos chamou a atenção, porque não era avião, não era helicóptero, nem nada, então nós viramos com o carro, que eu estava numa Ford F1000, e nisso nós descemos da F1000 e continuamos a observar, né? Que era uma meia bola, né? Um vermelho, como tivesse uma luz dentro acesa, e aí 1,5 metro abaixo dessa bola acendeu uma luz de uma forte intensidade, como fosse um flash de máquina, e apagou. Dali a pouco, mais para frente, acendeu novamente e tornou a apagar. E aquilo vinha vindo sem barulho nenhum, né? E nós olhando com bastante curiosidade, ver se era o que poderia ser. E outra coisa que despertou a curiosidade nossa, que ele vinha vindo no sentido
que é da penitenciária para a Vila Santa Cecília, e numa altura quase em cima da nossa cabeça, mudou de direção no sentido de Candumota, né? Numa mudança drástica assim, e não acendeu mais a luz nem nada, então nós vimos aquilo. Não tinha barulho, não soltava fumaça, né? E a intensidade da luz foi muito forte, que até hoje, dentro do meu conhecimento de eletricista, eu não tinha visto. Dentro dessa luz que me chamou a curiosidade, existe o aspecto, pelo meu conhecimento, deveria, para acender uma luz de uma forte intensidade, deveria ter um gerador forte, né, que produzisse uma energia acima de 300 volts, ou então tivesse várias baterias que, para uma energia de eletricidade contínua, seria acima de 30 volts, né? E a quantidade de watts, pelo meu conhecimento, eu não posso nem descrever a quantidade de watts, porque é uma luz muito forte, né? Uma intensidade forte. Uma coisa na mente até hoje, que esse objeto não era avião, não era helicóptero, não era balão, dentro do meu conhecimento. Então ficou um objeto que eu gostaria de que alguém me pudesse explicar o que é. Um objeto não identificado. Não vou dizer que é disco voador, que seja o que for, mas é um objeto que eu não consegui identificar com toda a curiosidade minha. Eu levantei e saí pra fora, né? Era uma base de umas 2 horas, até as 3 horas. E a cachorra latia, eu fui ver o que era. Aí quando eu sentei na área lá fora, deu pra me notar que tinha uma luz, um brilho diferente no céu. E aquela luz foi se aproximando e deu pra ver que era uma espécie de uma bola meia torta e com uns ganchos pendurados. Mas o reflexo dela era muito forte para ser uma lua, ser um outro tipo de objeto. Mas isso aí foi poucos segundos e logo ela desapareceu. E eu fiquei com medo do que eu vi. Porque era um aparelho, uma espécie de uma coisa diferente que parece que penetrava no cérebro da gente. E o barulho dela deixava a gente sem noção assim, do segundo que estava vendo ela. E é isso aí que foi visto, viu? Passado depois de um dia para o outro, eu vi do outro lado também. Estava mais distante, mais pequena e sumiu logo também. Foi isso aí que eu posso falar para você. E ficou com medo, porque ela não tem medo de nada, ela ficou com medo. E ela queria entrar para dentro para se esconder. E eu, com o medo dela, eu acabei ficando com medo também. Foi isso aí que aconteceu. E quando ela latia, ela sentia medo e ela corria para dentro. 600 metros estava a altura desse lado aqui. Agora o outro lado aqui estava bem alto. Estava menor. Veio uma coceira na vista, uma irritação no lacrimejamento na vista. E aquele som que eu ouvi, que ficou um tempinho, viu, não? Enquanto eu estava acordado, eu estava ouvindo. Parece que eu tinha ouvido música muito alta. Ficou aquele som no meu ouvido. Me puxando. Mas tinha uma força assim, uma força magnética, uma coisa de um imã que puxa um objeto. Me deu a impressão que parece que estava puxando. E foi na hora que eu senti medo e me deu uma batedeira em mim. Eu fiquei assim, parece que palpitando, né? De medo. E eu corri lá dentro e fechei a porta. Quando eu voltei lá fora, que eu resolvi ver outra vez,
já tinha sumido. Tinha desaparecido o objeto que estava no céu. Por favor. Pode começar. No dia, vocês estavam fazendo, o dia era normal, vocês estavam passeando, se divertindo? Não, foi a mamãe e a minha irmã saíram daqui, dessa casa, foram para lá, passar o dia. Então depois do jantar que a gente saiu para fora, ela ia pegar o carro para ir embora. E como o quintal era bem grande, e todo mundo entrava com o carro lá dentro, sabe? Então a gente saiu para fora quando a gente viu aqui. Bom, você vê que... Aí só quando aquilo desapareceu que a minha irmã teve coragem de ir embora. Mas assim, sendo escoltada pelos Os outros dois carros. Que ela não tinha coragem de pegar esse carro. O tio que não tinha condição de dirigir. Ele não tinha condição de dirigir. Quer dizer, o medo desse tio, por exemplo, foi muito grande. Foi muito grande. E a gente fechou a casa e então falou, a gente vai todos. Tá? Então não ficou ninguém em casa, a gente foi todos. Aí voltamos, não aconteceu nada. Bom, a sensação que vocês tiveram foi de que o disco estava pousando? Pousando. Ele pousou. Ele pousou. Ele pousou. Porque ele não foi para lado nenhum, nem Ele não subiu. foi, não subiu, não Ele não- desceu e ficou. desceu e ficou. Entendeu? Depois de muito tempo parado, É, ele desceu. Aí a gente deu um tempo, não apareceu nada, o pessoal precisava ir Entendeu? embora, aí nós fomos Ele ficou parado. Depois ele desceu. Você que precisava ter Minha visto impressão, isso. minha impressão é de que o negócio entrou dentro da... É. Na cama. Pousou na cama. E na hora a sensação qual foi? Foi de medo. A vontade que deu vocês na área, assim, de correr, De ir embora dali. Parecia que aquele lugar estava traindo as coisas de outros planetas que falei, deve ser porque lá tinha a proteína, uma coisa, É uma coisa nova, né? Uma coisa nova, fábrica muito nova, linda, fábrica sabe? linda. então com certeza eles viram aquilo, que é imensa, sabe? Aqueles maquinários assim, imensos. A gente falou, acho que veio ver a proteína, né? Sim. E tudo isso é derivado da cana, tira da cana, proteína, sabe? Como é que estavam as relações de vocês nesse dia? Vocês estavam assim, Tudo contente, tudo feliz, né? festejando aquilo? É, a gente fica tô muito feliz quando o pessoal ia daqui pra lá, né? Passar o domingo com a gente. Sei, era mais uma confraternização. É. Nossa, muita mesmo. Muito. Vamos falar das pessoas que estavam nesse dia. Então tá. Tá o tio Edson, tia Cida, a avó João, É. o Claudinho, o Gilson, a Beth, o Júnior, o pai, a senhora e eu. Todos parentes? Todos. Não havia nenhum O Gilson é amigo, namorado todos da parentes. Jane e o Claudinho, noivo da minha filha. O Gilson mora em Guatá e o Claudinho morava na fazenda de São Tá Paulo. na fazenda. Sei, 3 quilômetros da nossa casa. sei. E, bom, no caso, essa luz que estava sempre por baixo do objeto, ele é uma luz, descrevam essa luz, cara, por favor. Ela era imensa. Ponha nem sei quantas vezes aquilo lá. Fluorescente, da lâmpada lá. Ela não foi presente. Com as 10 lá. Nossa, Incrível. era muito Ah, forte. muito Lindo, forte. lindo, lindo. Muito, muito imenso, né?
Alguém teve a sensação de que estava sendo puxada? Não. Aquele dia não. 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 Só o medo, né? Acho que o medo foi mais forte do que você perceber qualquer outra tipo de reação nas pessoas, cada um. Porque o medo foi muito, né, mano? Foi muito. Antes disso, na região, você já tinha ouvido falar de outras pessoas que Não. tinham visto alguma coisa? Não. Até o assunto nem interessou pra mim. Agora que tem um moço que trabalha no banco com a Jane, ele era de Santarina. Então, quando saiu no jornal, tudo, ele falou assim, cansei de ver Santarina. Não sou de ver essa luta agora. Então, isso aí eu cansei de ver em Santarina. Agora, vocês já tinham ideia que era um descobridor? Sabia, a gente sempre viu falar no descobridor, né? Na hora quando vocês Não olharam, tá se interessando pelo assunto, não. a Isso, primeira ideia que vocês tiveram dele. foi essa? Hã? Quando vocês olharam para aqui, a primeira ideia que veio na cabeça foi essa? Ah, sim. Foi. Seria. Aí esse daqui também veio na minha. Eu falei, o Jim falou assim, já não vai dizer pra mim, se ela tá achando que é descolador. Eu falei assim, é o próprio, né? Pode fechar meu livro. Deixa a palha. Pode deixar assim. Como é que ficaram as relações de vocês depois do acontecimento? Vocês se encontraram de novo, comentaram o que aconteceu? Não, a gente ficou com medo do Gilson que ia embora pra cá. Mas ele foi, disse que não viu nada. Adicionado. Da outra vez que vocês se encontraram, vocês comentaram? No dia seguinte já foram pra escola se encontrar. Aí ele falou, no colégio falou que não tinha visto nada. Não aconteceu nada. Como se tivesse esquecido? Não, ele era mais machão mesmo, né, gente? Eu não queria admitir que teve medo. Não, ele fala que não teve medo. Mas teve. Com Ah, certeza. teve. Todo mundo teve. Se não tivesse medo, então ele não teria acompanhado meu cunhado. Né? Qual foram as coisas que vocês falaram na hora? Ficou todo mundo quieto olhando. Não. A minha irmã que falava assim, meu Deus, o que eu vim fazer aqui hoje? Como que eu vou embora? Ainda ela comentou, ainda ela passou na Globo, né? Ela falou que foi a primeira vez que ela viu o marido dela comigo. Assim, amedrontado. Que não era coisa do para falar, é um. Como é que eu falei? O Júnior fala. Balão? Não é balão. Que ele disse que pode ser entre Um satélite? um satélite. Não é. Aí não ia Quem? ficar parado ali, depois ia pousar. Quem que via que aquilo não era um satélite? Aquilo Né? ali era muito difícil, né? Satélite é uma bolinha assim, que ela vai indo. Quantas vezes nós vimos, né? Quantas vezes nós vimos? E vocês pensaram depois em contar isso para outras pessoas? Não. Morreu o Você assunto. acredita que morreu? Morreu. Nem assim, porque mais próximo do que a gente era chama turma. Eram 3, 4 casas onde trabalhavam os trabalhadores que arrumam a linha, tá? Conserva a linha. Mas quando é assim, 6 horas, 6h30, todo mundo fecha as casas e já vai assistir televisão, né? A gente nem comentou, Nem perguntou se nem alguém perguntou mais se tinha alguém visto. eles tinham visto, eles também não comentaram Esse é o nada. assunto. Então. Vocês acham que há alguma relação, esse avistamento enquanto há 19 anos atrás, e esse disco que apareceu agora, esse ano, vocês conseguem ligar isso de alguma forma? Ou para vocês foram fatos isolados? A Jane acha que quando ela estava filmando, a pessoa estava vendo ela, né, Jane? Mas Ela acho que não nada a teve. ver uma coisa com a Mas outra, acho que não porque aquele lá, depois de mais perto, aquele lá estava muito assim, muito mais visível. A gente entendeu? acredita muito mais naquele. Naquele, do que Entende? esse daí, pra mim foi completamente diferente daquele. A não ser a luminosidade, né? Apesar de estar longe, estava muito forte. Mas aquele a gente viu bem mais perto. Acho que, tirando os problemas que vocês tiveram com repórteres, né? Mas você acha que a aparição em si
trouxe algum tipo de problema para vocês? Não. Emocional? Algum Não. problema Não. familiar por causa disso? Não. Ah, não sei. Não interferiu? Não. Nada. Ele trouxe, bom, Acho que ele trouxe assim, fez com que a gente não comentasse e mesma coisa que aquele coisa pusesse no baú e fechasse. por um outro ângulo, vocês acham que ele Eu acho que esse trouxe acrescentou alguma coisa na vida de vocês? Resolveu alguma coisa, alguma dúvida? Eu apenas acho Trouxe que alguma essa alegria? segunda vez foi mais assim para deixar. Foi onde fez com que a gente se interessasse mais pelo assunto, quer dizer, que se aparecer outra vez, vai prestar atenção mais nos detalhes, entendeu? Você vai estar mais, tipo, acordada para a coisa, entendeu? A gente olhou por olhar, não estava a fim de estudar, entendeu? Agora não, se a gente ver de novo, e se tiver a possibilidade de filmar, a gente vai filmar direitinho a hora que apareceu, Até que desapareça, né? filmar tudo para ver os detalhes, né? Mas A gente deixou não teve essa curiosidade. os vizinhos tudo olhar na câmera, sabe? Não tem como eles olhando ali. Eles olhando. E Sem só eu que não filmar, e a vi. máquina desligada, sabe? Vocês acharam que foi bonito? Ó? Bonito. Foi bonito, É. mas a vizinha estava vendo a olho nu, né? Depois que ela viu, ela disse, agora eu tenho medo. Mas, Agora eu tenho medo. mas ele, o objeto no caso, não fundia mais beleza que... Na câmera trazia mais beleza, né, Uma Jana? sensação bonita. O que a senhora falou agora há pouco da luz? A senhora falou que a luz parece o quê? A senhora fez uma comparação entre a luz do céu? Assim. Aí eu falo assim que deve ser o céu, onde está Jesus, né? As três pessoas da Santíssima Trindade. Eu deduzo assim, que a mesma claridade que existe lá, deve ser essa claridade. Parecia que vinha de lá, aquilo era uma claridade que você não... que ofuscava, que você não via. Você não via do lado de lá. estava né? refletindo aquela luz, o objeto, você não conseguia ver. A luz era muito forte. Não dava para você ver o que estava Agora, por trás daquilo. vocês que já viram alguma coisa de espiritismo, né? A senhora mais... Isso, a senhora- Mãe que lê eu bastante, mais- né? a senhora chega a ver alguma ligação entre espiritismo e esse tipo de fenômeno? Não, A senhora nunca fez uma ligação? nunca. Você sabe que eu leio muito, leio às vezes à noite, sozinha, né? Não gosto, né? Eu gosto. Mas aconteceu um fato muito, para mim foi muito doloroso. Eu tinha a Beth e a Jane. A Beth tinha 3 anos, a Jane tinha 2 anos. Eu estava grávida. Uma criança que eu perdi. Então eu tinha assim um sono, depois que eu jantava, um sono assim tão... Eu não conseguia dominar o sono. Então, o meu marido veio e brincou bastante com as crianças, lutou com as duas, né? E eu fui e deitei no quarto da frente e dormi. E ele lutou com as meninas e dormiu também, todo mundo. Um calor muito, porque Anastácio, Santa Anastácio, é muito quente. É mais quente que o Presidente Prudente. Menos quente que o Porto Pitácio. Quando eu acordei, eu assustei. Naquele tempo não tinha esse caso assim de bem ladrão, você entende? Você ficava na frente, deixava as portas dos fundos abertas. Que eu fui fechar a janela do quarto. Eu olhei na esquina, era assim. Não dava 15 metros. Tinha um homem sentado na esquina, bem embaixo do poste, numa claridade. As costas dele eram deste tamanho.
era um monstro sentado. Eu consegui fechar a janela e corri na janela da sala, que também dava mais perto ainda. E eu tremia, porque eu não conseguia fechar a janela e a porta no mesmo tempo. E meu marido tinha bebido umas pingas, então ele estava dormindo largado. Sabe? E eu falei, até que eu chame ele, grite, faça qualquer coisa, né? Não sei o que vai acontecer. Olha, aquilo eu fiquei impressionada. Acho que enquanto eu vivi, eu vou me lembrar daquilo. Também nunca mais também olhei para ver se voltava aquilo. Ele era um homem sentado. Não dava as costas para mim. Ele estava de lado, assim. Como assim? Assim. Olhando assim. E eu olhando lá na janela. Ele tinha, era imenso, era desse. Acho que eu nem nunca contei para vocês, né, gente? Era desse também. Eu estava até dormindo durante o dia. E 3 vezes depois eu levantei por causa disso, que eu fiquei com medo. Eu tinha a impressão que tinha uma pessoa me olhando. Porque eu fazia assim, não tinha ninguém. Aí eu tornei a cochilar outra vez, acordei com a mesma sensação que tinha uma pessoa me olhando. Aí levantei para fazer meu serviço, esqueci, tudo bem. Disse que ela sentiu que ela estava sendo atraída. Ela sentiu paralisada mesmo, né? Ela fala, né? Ela sentiu paralisada mesmo. E que aquilo estava puxando ela. Depois a outra, quando falou no telefone, com o filho dela, com o sobrinho, e voltou para ver, estava parado também. Aí ela deu tchau, falou assim, vem me buscar, sabe? Brincou tudo, você está me vendo? Você está me vendo? Porque essa minha irmã que mora aqui, não é ela, ela mora aqui. Essa aqui, a avisou, mora em Campo Grande. Ela estava aqui, passando aqui uma temporada. Então ela falou, Dirce, você lembra aquela luz que a gente viu lá em Santa Lina? Eu falei, sei. Ela falou assim, tá aqui, perto da janela do quarto. Saia para fora que você vai ver. Então a gente saiu. Saiu e já demos com os vizinhos olhando também. Sabe? Aí nós saímos e começamos a localizar. Porque ela mora lá na cidade, começamos a localizar. Ela viu bem grande, nós não vimos grande. Esse senhor viu grande, a Glória viu grande, nós não vimos grande.